Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniela, biomédica, atuo na área da citologia e estou aqui para apresentar para vocês esse nosso projeto novo de apresentar casos clínicos com uma certa periodicidade, com discussões, embasamento teórico, científico, para o aprimoramento da citologia. A ideia é trabalhar mais com casos de citologia em meio líquido, porque eu sei que é uma dificuldade e é uma realidade que poucas pessoas atualmente conseguem ter essa rotina e essa demanda. Então, o nosso primeiro caso clínico, ele foi apresentado por duas profissionais muito queridas. Desde já agradeço por elas terem topado esse desafio. Elas vieram agora em junho passar uma semana aqui com a gente no Instituto para fazer um treinamento de citologia em meio líquido. E dentre os casos que nós estudamos, elas escolheram um caso que foi curioso, teve bastante discussão, então a gente selecionou esse caso para apresentação. Então eu vou apresentá-las. A primeira profissional que esteve aqui conosco é a Teia Nobre. Ela é farmacêutica bioquímica, especialista em citologia clínica pela SBCC e é citologista no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Minas Gerais. Junto com ela, a gente também teve a Cristina Rubim, também farmacêutica bioquímica, especialista em citologia clínica pela Sociedade Brasileira de Citologia Clínica e citologista do laboratório da Escola de Farmácia da UFOP, em Minas Gerais. Então, elas ficaram aqui com a gente. Propus para elas apresentarem o caso e elas toparam com o maior carinho, montaram um caso excelente e foi muito gostoso. Já sinto saudades delas aqui comigo nessa semana que elas passaram, tá? Então, assim, é uma ideia para tentar movimentar o nosso canal, né, do Clube de Citologia, por onde agora estamos fazendo as transmissões das reuniões científicas que realizamos. Então, espero contar com vocês aí nessa programação. Então, esse vai ser o nosso caso número 1. E sempre as imagens do caso serão disponibilizadas com 2 dias de antecedência no Instagram, para vocês terem a oportunidade de votar, de dar a opinião de vocês. E depois aqui no canal do YouTube, vamos ter o caso comentado com esse embasamento científico, tá? Espero que vocês gostem. Se tiverem sugestões, fico à disposição para recebê-las e incorporar essas sugestões nesse nosso novo desafio, que eu espero que ajude muita gente na rotina citológica. Então, até breve e aproveitem o caso. Eu sou a Cristina, eu sou a Thea, e o caso clínico que a gente vai apresentar hoje é de uma paciente de 42 anos. A coleta foi realizada no 11º dia do ciclo, e o último exame que ela realizou foi há 3 anos atrás. A citologia de hoje é uma citologia em meio líquido, preparada pelo método Ginoprep. Nós vamos apresentar 5 slides com imagens, e para cada imagem a gente vai dar um tempo de 30 segundos para vocês atentarem aos detalhes das células.
Então, diante das imagens apresentadas, qual seria a melhor interpretação? Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade? Células endoscervicais atípicas sem outra especificação? Células endoscervicais atípicas favorecendo uma neoplasia ou adenocarcinoma endoscervical? E a melhor interpretação diante dessas imagens é negativo para lesão intraepitelial ou malignidade. O que a gente viu, na verdade, são imagens de uma variação celular não neoplásica, que é a metaplasia tubária, assim descrita no sistema de Bethesda. Nós fomos buscar, né, o conceito e os critérios morfológicos em duas bibliografias principais. No sistema de Bethesda, de 2015, terceira edição, e no DMEI, de 2011, a segunda edição. Então, nós temos como conceito metaplasia tubária como fenômeno metaplásico benigno em que o epitélio endoscervical normal é substituído por um epitélio semelhante ao da tuba uterina normal. E nós podemos incluir aí, nessa classificação de metaplasia tubária, a presença de células ciliadas, intercalares e caliciformes. É um achado frequente no canal endoscervical superior ou segmento uterino inferior. E os critérios citomorfológicos encontrados mais comumente são citados abaixo. Grupamentos sobrepostos ou faixas pseudoestratificadas de células endoscervicais, citoplasma com presença de pequenos vacúolos ou tiny bubbles, presença de cílios ou barra terminal, que é a chave para a benignidade dessas células, núcleos redondos ou ovais, aumentados e, por vezes, hipercromáticos, cromatina uniformemente distribuída, nucléolos e figuras de mitoses podem ser vistos, e a relação núcleo-citoplasmática pode ser alta. Então, a partir de agora, nós vamos ver algumas imagens que nós conseguimos fotografar dessa mesma amostra, dessa mesma lâmina, onde nós vamos observar, na primeira amostra, na primeira foto, a presença de núcleos alongados ou ovais, né? Então, nós vamos ter ali uma variação da forma dos núcleos no mesmo agrupamento. Ainda nessa mesma imagem, nós vamos encontrar também tiras ou faixas pseudoestratificadas, onde nós encontramos núcleos em alturas diferentes. Já na imagem inferior, onde nós temos um destaque de uma dessas células, onde nós vamos encontrar a barra terminal e cílios, lembrando que são bem indicativos, fortemente indicativos de benignidade. Aí, mais uma vez, a gente tem um destaque, né, onde nós vamos observar a barra terminal, a presença de cílios e também desses vacúolos citoplasmáticos. Essa imagem, para a gente conseguir capturar todos esses detalhes, ela foi feita em imersão, no aumento de 100 vezes.
Aqui a gente tem também mais um destaque, né, onde nós temos um agrupamento de células, onde encontramos um citoplasma alongado, núcleos alongados, presença de nucleolos, alguns núcleos apresentando nucleolos únicos, outros mais de um nucleolo, e também, mais uma vez, a barra terminal e os cílios. Destaca-se nessa imagem que a gente não vê a plumagem, que seriam os núcleos para fora do grupamento. O que a gente tem ali saindo do grupamento é o citoplasma. Então, a gente tem ainda um citoplasma cobrindo todo o núcleo. Aqui é um videozinho que nós conseguimos fazer, né? Onde a gente consegue observar os cílios e a barra terminal, né? É a mesma amostra, é o mesmo campo da imagem anterior. Então, a gente conseguiu gravar, né? Filmar essas células. E como no meio líquido a célula pode estar assim em um plano um pouco diferente, só fazendo o mesmo vídeo para a gente mostrar os cílios e assim, bem aparecendo bem a barra terminal, devido a essa discreta sobreposição que as células têm no meio líquido. Bom, então essa amostra nós pegamos dentro de um montante, e o que nos chamou a atenção? A primeira coisa que chamou a atenção é que era uma grande celularidade de células endocervicais, ou melhor, de células glandulares. Então, eu e a Cris, nós estávamos observando essas amostras, e isso nos chamou a atenção. E aí, ficamos já atentas a uma possibilidade de termos ali uma amostra com células atípicas devido a um grande número de células glandulares endocervicais. Em muitos grupamentos, a gente viu também. Grupamentos que não eram tão grandes, mas eram, assim, muitos. Em um número grande, né? Em número grande, distribuído pela lâmina toda, né? Então, nós pensamos o seguinte, nós teríamos que tentar comparar essas amostras, né, esses grupamentos, com as características de agrupamentos de células benignas e também de células atípicas, especialmente de adenocarcinoma endocervical. Né? E o que nós fizemos? Nós pensamos, nós interpretamos esses agrupamentos, tentando fazer um diagnóstico diferencial, tanto das células benignas quanto das células atípicas. E a gente notou que esses grupamentos, eles não eram tão em monocamada como é num grupamento, por exemplo, em colmeia ou numa paliçada normal de células endocervicais normais. Ele tinha uma discreta sobreposição, as células eram um pouco mais alongadas, o citoplasma e o núcleo também, por vezes, um pouco mais oval, algumas vezes redondo, mas apresentava também núcleos ovais. Uma cromatina assim, que estava começando a ficar um pouquinho mais coradas, mas que ainda a gente não tinha critérios e quantidade de critérios suficiente para a gente fechar num adenocarcinoma clássico, mas eram células e grupamentos que chamavam a atenção além do normal. De uma célula endocervical mais comumente encontrada, né? Entretanto, nós não tínhamos uma plumagem, a gente sabe que nem todos os adenocarcinomas vão exibir uma plumagem tão marcada, mas é uma característica muito fortemente associada aos adenocarcinomas endocervicais. Então, nós não tínhamos essa plumagem, esse critério presente, que também nos fazia pensar de não termos ali uma atipia
como adenocarcinoma. Sim. E a gente começou, então, a observar melhor, num aumento maior, os grupamentos para ver as características desses grupamentos, tentar ver o aspecto da cromatina, e aí começamos a perceber os cílios, em alguns barra terminal, e outros a gente via, assim, cílios bem preservados. Outro critério também que chamou atenção, lembra aquele fundo um pouco sujo, Sim, parecendo que tinha um pouco de sangue. É. A gente não sabia ainda se seria uma diátese, mas a gente ficou bem suspeitando do fundo do esfregaço. isso. Então, mediante todas essas características, nós fomos buscar na literatura e antes, né, de fechar um diagnóstico entre nós duas, né, porque isso era um caso clínico que a Dani passou para a gente, nós conseguimos identificar a barra terminal, né, a presença de barra terminal e cílios, e aí sim fechamos na hipótese de metaplasia tubária. Eu e a Teia estamos aqui, né, no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, com a professora Daniela Tingler. A gente está fazendo um treinamento em citologia em meio líquido, e esse caso foi uma das lâminas que a Dani passou na caixa para a gente examinar, e a gente achou bem desafiador. A gente não tem muita expertise em citologia de meio líquido, então, primeiro que a forma que a célula endocervical aparece já é um pouco diferente de na convencional, são os mesmos critérios, mas as células são um pouco menores, os grupamentos são um pouco menores, mas eles assim são muito nítidos, muito visíveis. E a gente percebeu essa quantidade de grupamento, foi uma coisa que chamou atenção, e depois, quando começamos a observar esses grupamentos, foram os cílios, né? Sim, cílios e a barra terminal. Sim. E aí, como nós estudamos, né, buscamos os critérios citomorfológicos, a Dani nos sugeriu que gravássemos esse vídeo, né, para que a gente pudesse compartilhar essa informação com vocês. A gente quer agradecer, né? Essa semana que nós passamos aqui foi muito produtiva. A gente viu muitos casos interessantes. A gente conseguiu montar esse caso, ler e entender bem todos esses critérios dessas alterações glandulares. Acho que acrescentou bastante. Nossa, muito, muito. A gente só tem a agradecer, né, a Daniela e a toda a equipe aqui do laboratório, né, do Instituto Adolfo Lutz. E a gente está deixando aí também o nosso contato, tá? Tanto a Cris quanto eu. E obrigado por participarem também. Obrigada.